finalmente na quinta dimensão e estamos a passear pelo terreno da quinta. Connosco está o João Bacelar. Olá a todos. E o Diogo. Olá, Diogo. Nós viemos hoje de manhã da Wikicon em Évora, em direção da Azeruja, para visitar a quinta dimensão, que é uma quinta no Monte Alentejano, uma casa do século XIX, que é não apenas uma quinta, onde se aplicam métodos modernaços de agricultura, já falamos sobre isso, mas é também um observatório astronómico, um estúdio de som, um laboratório de experiências científicas e técnicas, um depósito de Raspberry Pi e ainda, eu diria, um cosmódromo de ideias, onde se viajam para outros planetas, outras dimensões e onde se viaja para o mundo da inovação científica, tecnológica e humanista. João. Bem, primeiro deixa-me dizer-te que, pronto, isso é um grande elogio, mas isto é tudo de forma amadora, não é? Não é nada muito científico. É na procura da ciência, mas tudo muito amador, não é? Toda essa astronomia que falaste e tudo isso. Eu vim para aqui há 23 anos, em 2001. Vieste para aqui há 23 anos para uma casa que... Eu lembro-me desse processo. Nós já nos conhecemos também há... Já nem me lembro. Nós conhecemos em que ano? Eu tenho uma vaga ideia de que a primeira vez que eu te conheci terá sido em 2004, 2005. Acho que sim, 4. Por ocasião de um festival que eu estava a ajudar a produzir com a Pet Chumbo aqui em Évora. E tu fazias parte da equipa técnica. Eu lembro que a primeira vez que nós nos conhecemos, tu sentaste do meu lado direito no restaurante onde estávamos a jantar. E pá, isso já não me lembro. Lembro-me eu. Memória. Nós conhecemos muita gente que tem uma série de interesses partilhados, não é? Sim. E, por exemplo, há muitos da nossa comunidade que não se interessam só por software livre, interessam-se por rádio, ciência em geral, música, artes, astronomia. Temos gente de toda a espécie. Está tudo ligado, não é? Sim, sim. É curiosidade humana. E a criatividade, que é um complemento à curiosidade, não é? Exato. Mas é isso. Eu acho que a palavra-chave é curiosidade, é aquilo que nos une. E eu lembro-me quando conheci o João Bacelar. Sentei-me ao lado dele, começámos a conversar informalmente e eu fiquei impressionado com a cultura geral e o entusiasmo com que o João falava destas coisas todas. A quantidade de coisas que eu inventava, com certeza. Exatamente. Mas há um aspecto, João... somos todos descendentes, como é que é de dizer, influenciados pelo Carl Sagan, não é? Nossa Exatamente. Geração foi muito influenciada pelo Carl Sagan e pela curiosidade aberta para os fenómenos da natureza. Sim, é um bocadinho isso que nos tem guiado. Mas pronto, eu dizia, em relação ao João, não é só a componente científica, aquela curiosidade muito viva que ele tem por ciência, tecnologia e tal, mas também pelas humanidades. E ele tem outro aspecto que é muito importante, que liga isto tudo, que também é o aspecto ético, que faz parte integrante da comunidade de software livre. Ele tem uma preocupação humanista, universalista e uma empatia muito grande pela humanidade em geral e pelas pessoas e isso tudo. E isso faz toda a diferença. Porque uma pessoa pode ser muito boa tecnicamente, não é? Mas depois há pessoas que pensam nas implicações éticas das coisas e que de facto, à semelhança ontem à noite estávamos a falar com outras pessoas na conferência sobre o Star Trek. E como há muita gente ali que gosta de Star Trek, o Star Trek representa uma utopia humanista, projetada no futuro, numa sociedade que tem também os seus dilemas morais e éticos e tudo, mas tem ali um ideal de progresso. Curiosamente é que tem os mesmos que a gente tem, não é? Exato. Porque é uma projeção de uma situação em que elimina um conjunto de necessidades básicas humanas, mas onde persistem os mesmos dilemas que nós temos, os grandes dilemas, pelo menos, da humanidade. Exato. Epá, deixa-me dizer acerca da preocupação ética, eu acho que neste momento está a fazer muita falta e principalmente não é sermos humanistas, como é que é dizer, num sentido partidário, mas no sentido da preocupação de saber ouvir os outros, porque isso é que eu sinto que está a afastar-se, não é? Cada vez mais o saber ouvir. E daí, tu dizias que podemos ser
técnicos e depois não ter qualidades éticas ou morais. Sim, sim. Mas há que perdoar isso também, porque há pessoas que são tão concentradas, isto é um ponto de vista que eu tenho, há pessoas que são tão concentradas na sua especialidade técnica ou científica que às vezes descuram certas sensibilidades humanas, não é? Sim, até perdem capacidade de E socializar. acho que ao sermos preocupados realmente com o humanismo, temos que ter essa compreensão também. Sim. De saber ouvir, e isso está entrar em extinção, em decadência, vai em extinção, não digo, mas ou está ameaçado, sim. Tem havido uma radicalização. Uma radicalização de opiniões. Tem havido o crescimento de fações que se radicalizam de um lado e do outro e que entram em conflito rapidamente. E principalmente a falta de escuta do outro, da diferença. Não é? A pessoa, não sei. Eu penso que isto também está ligado pode-se lançar essa hipótese, né, de estar ligado à influência que as redes sociais têm de ter algoritmos para formar bolhas. E então isso pode ter uma influência social. Isso é alimentado, sim. E entramos num ciclo vicioso. É o estímulo, quer dizer, o objetivo das redes sociais, de quase todas, os estímulos delas são comerciais. E o que elas vendem é atenção. Portanto, tudo que fomenta esta atenção contínua, constante, viciada, baseada no conflito e na angústia. Não lhes interessa. Isso não existe. Não existe no sentido de não há um foco específico nisso. Apenas é o que estimula mais os humanos. Sim. É o que funciona melhor com eles. No mais básico, não é? Sim. No mais básico. As vizinhas a dizerem mal umas das outras. Não? Sim. Se formos à raiz, um mecanismo, sim. Se formos à raiz das relações sociais mais imediatas, digamos assim. O conflito com os estranhos e com o fora da tribo é o mais natural. Com a tua tribo é muito mais íntimo e não é tão partilhado publicamente. Sim. E daí isto está ligado, precisamente, na minha perspectiva, à importância do pensamento em comunidade, nomeadamente do software livre e do código aberto e do trabalho em comunidade, não é? Do espírito de partilha do software livre, por exemplo. É exatamente isso. Quando eu chego, em 2009, à descoberta do software livre, foi também precisamente isso que me atraiu. E eu estou farto de dizer a toda a gente, repito sempre a mesma história. Há, obviamente, comunidades e comunidades, há fóruns e há espaços de comunicação onde há, às vezes, uma certa acrimónia entre membros de um sistema operativo e do outro. O meu é que é bom, o teu não sei quê. Ou, não sabes escrever código, não devias usar isso. Há muita gente que está aqui, da comunidade, não com um contributo não com um objetivo de contribuir, mas com um objetivo de se afirmar pessoalmente. O que também é humano, não é? É. E, por exemplo, definem-se como eu sou melhor que os outros porque fiz o que é tecnicamente mais complicado. E o objetivo deles de fazer o tecnicamente complicado não é resolver um problema complicado, não é o melhorar, não é o facilitar os outros, fazendo ele o esforço de ultrapassar as barreiras e de baixar o esforço, mas de se afirmar. Isso existe um bocado, mas existe em todo lado, não é sim, não é exclusivo daqui. Da comunidade de software livre. Todavia, na minha experiência pessoal, e eu estou farto de dizer isto, já estão cheios de me ouvir, mas na minha experiência pessoal, o meu contacto com a comunidade de software livre, desde o início até agora, tem sido sempre pavimentado de boas intenções e colaboração, entreajuda, boa vontade, empatia, mesmo que algumas pessoas, como até eu sou um bocadinho, tenham desafios de socialização, porque são pessoas que também em alguns casos, são pessoas que têm uma personalidade muito focada nos aspectos técnicos e tudo, mas não deixam de ter empatia, apesar de eu às vezes sentir que possa haver obstáculos de socialização. Não há vamos simplificar, um mau fundo ou uma má vontade, por assim dizer. Não é uma questão de má intenção.
Isso é humano. É só uma forma de ser humano, exatamente. Sim, isso é humano. O ser humano é competitivo. Mas é preciso valorizar isso também, porque há alguém que contribui para a comunidade com aspectos complexos que poucas pessoas seriam capazes de levar a cabo. Não contribuem, essa é que é a questão. Bem, isso é diferente. Não contribuem. Fazem coisas, mas não contribuem. Pronto. Ou só contribuem quando é uma forma de afirmar a sua superioridade perante os outros e de os rebaixar. Ok, mas isso... O orgulho pode ser um motor pessoal de motivação. Sim, desde que seja moderado. Pode incomodar os outros, não é? Mas, de facto, acho que... Um orgulho moderado e enquadrado é vantajoso. O resultado da nossa vida vê-se no nosso trabalho, não é? Pronto, há a parte das coisas de família, daquilo que se constrói, não é? Dos laços que se têm, obviamente. Há a parte disso, estamos a falar num mundo mais profissional, não é? Mais de trabalho. Uhum. Eu acho que no fim é que se vê, lá está como eu dizia, na minha perspectiva, de fazermos um esforço para sermos abertos e perdoar, digamos assim, alguma alguma atitude mais recorrente por parte de terceiros. A importância está no trabalho que a pessoa faz, no fruto, e que às vezes até é indireto, não é? Às vezes até passado uma geração é que se vê o resultado de facto daquilo. Às vezes foi só com meia dúzia de conversas que acabaram por ser formativas. E o meio científico está cheio de exemplos desses, de pessoas que dedicaram vidas inteiras a um tópico em particular que na época não era valorizado ou não era útil, e depois uma ou duas gerações mais tarde aquele trabalho é relevante porque alguém pega naquilo e descobre coisas novas e é a base de outra coisa qualquer. E eu acho que a comunidade funciona... Platão. Exato. E a comunidade de software livre também pode funcionar um pouco assim. Focando agora um bocadinho mais na área tecnológica, qual é que foi o teu caminho para entrar nesta área do software livre? Como é que lá chegaste? Como é que lá chegaste, sim? Foi porque eu tinha um tostão para comprar software, basicamente. E então tinha que arranjar soluções ou na pirataria. Isto quer dizer, porque quando eu comecei a trabalhar com a informática, em casa nós tivemos toda essa experiência com o Spectrum, não é? Em que ano é que tu nasceste? 1970, pois. É preciso referenciar isto. É que tu nasces em 70. Quando é que tu tens contacto pela primeira vez com o mundo da informática? Com que idade, mais ou menos? O Spectrum, anos 80, ora, o Spectrum, talvez 83, 84, mas na minha casa, sim, mais ou menos nessa altura, talvez 86 já tenha sido quando eu tive contacto com o Spectrum. Mas meu pai era bancário, trabalhava no Banco de Portugal e o Banco de Portugal ofereceu uma atualização aos funcionários aqui em Évora e no país inteiro. E a formação era ter um curso básico. E o meu pai pensou, isto é muito mais interessante para os meus filhos, eu estou na reforma, perguntou e eu fui fazer nas férias esse curso básico. Depois, fica sempre o L, não é? Foi esse o contacto. Nós sempre achei muito mais interessante usar o computador para além dos jogos. Uhum. E depois foi um processo natural. Depois, lembro-me que eu depois fui trabalhar para a rádio, depois do serviço militar, etc. Trabalho técnico de realização. Militar, tinhas alguma ligação com tecnologia, comunicações ou coisa assim? De comunicações, não. Eu fiz o serviço militar básico e depois vim para Évora depois da escola de cabos, porque eu não tinha completado o 12º ano, tinha-me desviado tristemente das artes, que era onde deveria ter ficado. E fiz o serviço militar e quando vim para Évora depois da escola de cabos, fiquei na secção logística. E a secção logística e a secção financeira tinham computadores, mas ninguém sabia mexer naquilo. E então foi interessante, porque eu já tinha o curso básico, já conseguia programar. Que tipo de computadores, lembras-te? Acho que era o Euro XT, ainda com o Works, era antes do Windows, né? Estamos a falar antes do Windows. E então foi interessante porque, por teste e falha e imprimir umas centenas de folhas, consegui fazer um modelo que acertava com as folhas que já vinham pré-impressas e eram para ser preenchidas, não é? Com as saídas de material. Era a secção logística do sul do país. Okay. E então fiz esse programa, e foi uma felicidade. Eu entretive-me com alguma coisa que gostava, ficou toda a gente contente. Depois disso, quando comecei a trabalhar na rádio também, aquela rádio, a rádio que era meridional na altura, agora tem outro nome, que é a telefonia, teve o primeiro computador que alguma rádio teve. E então, também com o Works,
Não sei se o Works era da Microsoft já. Eu penso que sim, foi antes do Windows, mas penso que já era o Microsoft Works, não era? É possível, sim. Já Era não me uma lembro base, bem. era uma base que servia de sistema operativo, basicamente. Sim, é operacional. Aliás. Era o sistema operacional. E então, também com o Works, fiz a base de dados dos discos e aconteceu uma coisa engraçada, que foi, havia centenas de discos. E eu disse, nós andamos sempre aqui à procura de discos vinil, não é? Andamos aqui à procura dos discos, e nunca sabemos. Então, com isto, podemos pesquisar, obviamente, uma base de dados. E é engraçado, a capacidade de um jovem, eu hoje não fazia isso, é que a seguir perguntavam-me se havia aquele disco e eu sabia que existia aquele disco, porque tinha feito a base de dados, inclusive com o nome das músicas. É engraçado. Eu já não tinha cabeça, já não tinha essa memória. Mas depois fui convidado para ir dar aulas para a EPRAL, para a Escola Profissional da Região Alentejo, e cheguei lá e na cave havia um estúdio de áudio com um computador italiano, que eu não me lembro a marca, que gravava áudio, já digitalizava. Okay. Mas estamos na altura em que já havia os Atari... 94, isto já é 94. Era o Windows 3.1, penso eu. Okay. Era o Windows 3.1. Já havia os Atari e a Amiga, que tinham experiência de gravar áudio, já tinham os Commodore. Sempre foram muito focados nisso, as Amigas. Sim. E os Macs, obviamente. Também, claro. Mas, entretanto, foi a primeira vez que eu vi e pude mexer num computador com software áudio que editava 4 pistas, tinha custado uma fortuna. E se eu fizesse uma alteração onde houvesse 2 pistas em simultâneo, por exemplo, um fade-in de 2 segundos, tinha que estar cerca de, 30 segundos à espera que renderizasse para eu poder ouvir aquilo que fazia. E isso é engraçado, porque eu vinha de uma escola em que tinha que cortar a fita nas rádios para fazer spots de áudio. E então é interessante, mas é interessante, há aqui uma coisa interessante, que é, eu estava habituado a prever primeiro o que é que tinha que editar, não é? Antes de fazer a operação. Hoje em dia isso não existe. Hoje experimentas, fazes andu se não gostas, etc. Exato. E então é engraçado, porque foi uma passagem suave, digamos, não é? E depois a oportunidade de ter imensos jovens sedentes de informação, não é? E brincar com eles, porque eu estava na área da rádio, era um curso de vídeo e de multimédia que a escola tinha, era inovadora, era aberta, suficientemente aberta, porque era baseada no sistema de ensino que em Roskilde se estava a experimentar, que era o sistema profissional por módulos, em que os alunos já podiam escolher, quer fazer antes estes módulos em vez daqueles, não é? Havia uma certa, para além dos padrões que havia, não é? Aqueles obrigatórios. Base, com alguns módulos obrigatórios e outros à escolha. Isso para mim foi extremamente estimulante. E depois é um processo natural, a evolução de ter também, querer fazer trabalho em casa, porque eu era músico, tinha bandas, tinha uma banda de jazz na altura, fazia parte de uma banda de jazz, e queria gravar em casa também. Uma Turtle Beach, que era uma placa que gravava 4 pistas, custava 80 contos, que é o equivalente agora a 40 euros, mas 40 euros era o que nós ganhávamos, não é? Era o salário mínimo na altura. Pois é. Não, 400 euros, não é? Não, 80 contos, espera, menos, 80 contos. Menos. 80 contos é... Fez 200. 400 euros. Sim, 80 contos são 400 euros. Sim, 40 era o euros salário, era o salário mínimo. Era o salário mínimo. Sim. Então era um salário, digamos que era um salário, era o mesmo de comprar por 800 paus uma placa de som. Obviamente, a ganhar um salário mínimo, por acaso a escola até me pagava um pouco mais, mas a ganhar isso, não havia muito mais margem para poder comprar softwares. Os softwares já eram caros, já começou a aparecer o Cubase, que eu já trabalhava em MIDI, portanto estamos a falar de softwares que se desenvolveram e que na altura não havia ainda sequer oferta de software livre, não é? Penso eu, não sei onde é que parava nessa época, em 94, 95. Nessa época também não sei. Onde é que parava o 94 livre? foi quando surgiu. Em 1995 foi quando surgiu o kernel Linux. Sim, em 94 foi quando o sistema surgiu... GNU já existia, mas o conceito de software foi criado, livre foi criado em 94. Portanto... Bem, se ouvirmos o Stallman, ele conta uma narrativa diferente, que é o software original. Não, mas não estava sistematizado o conceito. Sim, o sistematizado, certo. Mas em teoria, o software original, os primeiros softwares desenhados para máquinas de computação, etc., eram livres, no sentido que o código era aberto e podia ser editado e reproduzido. Depois é que vieram as empresas... Sim, as empresas comerciais, proprietárias... Os advogados das universidades primeiro. E fecharam aquilo tudo. Empresas, com os spin-offs todos das universidades. Sim, foi o pecado original. E com as universidades a querer obter dinheiro do esforço que estavam a fazer, vendiam às empresas
os direitos e pronto, e surgiu Aí que começaram a surgir, sim, Sim, as primeiras começou a versões de aplicar software proprietário. o Na direito minha de autor opinião, têm esse direito, mas têm que ter também atenção que as universidades São financiadas são com dinheiro financiadas público. com dinheiro Sim. público. Não é? E dinheiro E público, código público. isso passa para. Sim. Isso é É uma nos questão Estados que Unidos, passa ali para a há, nos Estados indústria. Unidos há ali uma coisa mais misturada, mas em que há muito financiamento privado também das universidades, Sim, mas sim, há ali, sim. mas há é uma situação em que uma universidade tem uma missão educacional em manter uma certa liberdade, não só no software, mas sim. académica em geral, tem de ser assente em ferramentas que permitam a exploração por parte dos alunos de Sim, software só um livre. parágrafo para não nos desviarmos muito do tópico. Universidades hoje em dia têm outro grande problema, que é a captação de estudos, artigos, que são escritos por cientistas em meio académico e que são colocados em plataformas proprietárias, bases de dados, que depois restringem o acesso. Aliás, tens de pagar para meter lá o artigo e depois ainda tens de pagar para ler o artigo. Sim. E isso tem sido um obstáculo medonho Isso na é uma progressão do conversa conhecimento muito- científico, sobretudo na Europa. É uma discussão aberta. Sim, mas É isso é uma muita- longa discussão. completamente Isso é um apontamento. Bem, mas isto para dizer que por essa altura a empresa alemã Steinberg tinha o Cubase, que era uma das ferramentas de edição MIDI, de edição de música, não é? Mas que gravava os sinais que os teclados emitiam, portanto MIDI, que grava, que ainda funciona assim. Por acaso é dos protocolos que dura mais tempo, sem grande alteração. O software que a gente utiliza para fazer a gravação, para comunicar online, tem a capacidade de assentar controles MIDI. Aliás, o MIDI continua a estar nas aplicações de multimédia de qualquer espetáculo que inclua sincronismos entre equipamentos. Não é? Mas isto para dizer que foi uma questão financeira, porque eu depois também cedo comecei, não me lembro bem situar quando, mas cedo comecei a perceber que existia uma comunidade a criar soluções também para a música, também para os audiovisuais, não é? Mas estava atrás do trabalho desenvolvido pela Steinberg, pela DigiDesign, que era quem tinha o Pro Tools, hoje em dia acho que pertence à Avid, mas pronto, não interessa. E quando contactei a primeira vez com o Linux, que foi já por volta de 96 ou 97, 96 ou 97, percebi uma coisa, é que eu tinha o Windows em casa, é que a máquina funcionava melhor, a mesma máquina funcionava melhor com aquele sistema. E tinha alguns amigos também que já tinham computadores da Apple, amigos músicos que tinham computadores da Apple. Agora, para ser muito sincero, o meu problema era financeiro, para perseguir as melhores ferramentas possíveis, não é? Que é o processo natural do indivíduo que quer usar a máquina para trabalhar e para explorar até artisticamente. Sim. Porque eu também nunca tive muito uma visão, como é que é de dizer, preciso fazer dinheiro com isto. Não, eu sempre fui pela curiosidade. E depois o dinheiro tem que pagar as contas e vem por acréscimo, não é? Até que se resolver os problemas reais, não é? Até que se cair na real nesse sentido. Mas de facto foi isso. E depois sempre mantinha alguma ligação paralela com o Linux, até de facto começar a ter ferramentas com o Ubuntu. Não é? Até começar a ter ferramentas sérias acerca da edição multimédia, acerca de edição de áudio, acerca de edição de imagem. Como é que era a experiência de utilizar o Linux em 96? Que é algo que eu nunca tive. Eu comecei a utilizar em 2000. Não, já foi era diferente, o que estava a dizer. A primeira sensação que eu me lembro perfeitamente e que hoje acho que continua, porque ainda já lá chego a contar depois o regresso ao Linux, foi essa. Foi a máquina ficar muito mais desafogada, ficar a funcionar de forma muito mais desafogada. E depois, o facto de ter uma porta aberta para software que poderia experimentar, para ferramentas que se pode experimentar e compensar financeiramente até não sei se nessa altura se funcionava assim, não é? Mas tu podes compensar, podes dar uma oferta, podes dizer, pá, eu estou a usar esta ferramenta, estou a ganhar dinheiro, vou partilhar este lucro com o pessoal que está a partir a cabeça e a desenvolver estas ferramentas, não é? A fazer o trabalho, basicamente. Mas essa foi a primeira sensação, foi ficar... E foi muito difícil de instalar? Não, para mim não, porque, quer dizer, já havia alguma informação na internet. Depois tinha um companheiro ou dois, pessoal, porque eu estava numa escola profissional que tinha cursos de informática. E então tinha companheiros, tinha colegas na área da informática, que também eram colegas e alunos até,
É que também já estavam Porque às vezes, explorar o Linux. porque há sempre aqueles alunos que às tantas, no mês, numa área, ficam mais entendidos num assunto do que o próprio professor, não é? Sim. E havia 2 ou 3 alunos assim, sempre, nos anos, havia sempre 2 ou 3 alunos, principalmente na área da informática, que de repente nos estavam a ensinar coisas que tinham descoberto em casa e que nós estávamos a pesquisar outras, não é? E eles apuravam aquilo. E lembro-me perfeitamente o Nuno Frade, que já há muitos anos não sei o que é feito dele, mas que o Nuno Frade, prova de aptidão profissional, portanto é a prova de final de curso dele, Sim. foi pegar num carrinho de escritório, pôr uma webcam básica, pôr um computador e fazer uma visita virtual muito antes da Google existir, fazer uma visita virtual em 3D, foi a PAP dele. Isto um aluno que está a fazer o 12º ano, por conta própria. Sim. Que ultrapassou o conhecimento dos professores e tudo. Estamos a falar em 1996, talvez. Ele fez uma visita guiada, coisa que a Google faz, não é? Da visita Agora faz, 3D, sim. vais a terreno e tal, e depois tens o mapa, por cima do mapa, navegas, não é? Ele fez isso e fez uma visita virtual a toda a escola. Eu penso que nem havia CD-ROMs, era uma coisa chamada CDI, que eram os primeiros CDs interativos. Talvez já fosse CD-ROM dele, a PAP dele. Foi quando surgiram os CD-ROMs, porque antes a Philips tinha o CDI, né, que era o Compact Disc interativo. Eu lembro-me disso. Lembro-me de ver um CDI numa exposição de tecnologia, alguns no início dos anos 90 em Lisboa, e eu era puto e fiquei fascinado com aquilo. Mas, obviamente, era uma coisa para ricos. Era um sistema caríssimo. Era caro, era um sistema E caro. só vi e experimentei na exposição, e depois nunca mais o vi na vida. E era programado numa linguagem própria, que eu agora não me lembro o nome da linguagem, porque eu não dava aulas de informática, né? Dava aulas, geria o estúdio de audiovisuais, de áudio, especificamente de áudio. Eu tinha colegas dos visuais, de vídeo. E eu geria o estúdio e dava aulas de áudio para vídeo, áudio para multimédia e áudio para rádio, que eram os 3 cursos que a minha área abrangia, ou que eram abrangidos que eram abrangidos na minha área. Mas isto para dizer o quê? Então, mantive sempre uma instalação paralela do Linux, do Ubuntu, ao Windows. Embora eu precisava da ferramenta da Steinberg, que era o Cubase, para trabalhar. Que depois acabei por comprar e fui desenvolvendo o trabalho assim. Quando já fiz a licenciatura, percebi que tinha que passar para a Apple. Porque estava a dar Python, estava a dar linguagens de programação, que o Windows tinha que instalar aquilo tudo, tinha que configurar. Na Apple é muito mais fácil, já está instalado, funciona de outra forma, não precisava na altura, ou ainda há esse debate, não é se precisa de antivírus ou não, mas como funciona por pacotes, não é? Vocês sabem isso, tal como o Linux. Sim. Tem um sistema de autoproteção mais fácil, mais eficiente. E então mantive uma máquina sempre paralela para editar vídeo, porque tinha uma placa de vídeo melhor. Isto já muito mais recentemente, já depois da licenciatura. Até começar a chegar a casa e ter que esperar meia hora ou 40 minutos para uma atualização do Windows. Sem perguntas, sem nada. Yeah. Isso fez o meu regresso definitivo para o Linux. Isto, portanto, muito mais recentemente, há 10 anos atrás. Que eu digo, não, isto não tem pés na cabeça. Ainda, por acaso, experimentei, mas há sempre problemas com os drivers, o sistema da Hackintosh, que é o sistema operativo da Apple instalado num PC. Sim. Experimentei isso. Há sempre alguns problemas com alguns drivers. E para o meu espanto, quando instalei, há 10 anos atrás, o Ubuntu acho que estava no 18, 16, talvez. Há 10 anos atrás. Há 10 anos estava no 14. Ou no 14, talvez. Sim. Era o 14. Acho que foi quando fiz o meu divórcio do sistema Windows. Mantenho um portátil no Windows, mas por uma questão de verificar a compatibilidade com coisas que faço. Quando mudei para o sistema, para meu espanto, instalou tudo a partir da internet, configurou tudo e os drivers bateram todos certinhos. Eu pouco tempo tive que perder depois em pós-configurações com o interface, com o hardware, não é? Sim. E isso foi... E depois, para além disso, descobrir que há imensas ferramentas profissionais sérias acessíveis hoje em dia no sistema de comunidade, não é? No sistema de software livre. E que ferramentas é que usas? Sim, mais... Alguns nomes, sim. Coisas mais frequentes.
Bem, há um que está sempre. É uma ferramenta essencial e rápida, que é o... Agora, por incrível que pareça, falta-me o nome. É o editor de áudio. O Audacity. Audacity. Quick and Dirt Sim. É a ferramenta Que é o que nós imediata. usamos também para gravar o podcast localmente. Pois. Eu uso no meu computador e quando temos convidados que fazem o podcast connosco à distância, nós pedimos-lhe que eles instalem o Audacity para fazerem a gravação localmente. Até porque o Audacity tem os defaults que a gente está à espera e que foram alinhados com a rádio. E acho que foi esse o motivo pelo qual o rádio até os escolheu. É serem os defaults do Audacity que facilitava o trabalho dos editores E tem as ferramentas E o interface é essenciais, muito simples. Para Sim, quem não sim. percebe muito, não Como é eu. nada de Como complicado. eu. Qualquer Eu pessoa não percebo percebe nada. muito intuitivamente onde é que são os botões que deve usar e se for preciso também se guia rapidamente. Tem as ferramentas essenciais. E principalmente o que eu acho muito atrativo é que pode ser assustador porque há pessoas que têm problemas, têm receio em mexer com computadores, em instalar. Sim. Eu faço a gestão de alguns sistemas informáticos de associações e de empresas também, dou apoio, não é? E há muita gente que nem sequer tenta porque tem receio de estragar o computador, nem sequer nem passa pela cabeça instalar um software. Sim. Esse é um problema que eu e também. Um dos problemas que eu presumo seja instalar, por exemplo, em instituições públicas, que eu acho que faria todo o sentido, sistemas de software livre, nomeadamente o Ubuntu, que talvez seja dos mais fáceis e que tragam logo as ferramentas todas, seja para escritório, seja para aplicações até destas de multimédia básica que muitas instituições têm, auditórios, etc., né, por aí fora. Eu acho que é este preconceito. E chamo-lhe preconceito porquê? Porque é o que não faltam. Vamos andando pela quinta, sim. Podemos dar a volta por ali. Vamos dar um passeio pela quinta. Nós estamos equipados com microfones autónomos e podemos descobrir aqui este espaço. Sim, passear aqui por cima das flores roxas e amarelas, aqui da natureza. Mas só, para quem está a ouvir, obviamente, vocês não estão a ver, mas à nossa frente estamos rodeados de oliveiras que foram recentemente podadas. Olha, isto é uma vaca loura, isto que está aqui, agora por curiosidade. Este bicho está aqui, preto, comprido, tem assim um comprimento de meio dedo, não é? Umas risquinhas é o que? A cor de laranja, não é? Preto, e anda aqui nas flores, não faz mal nenhum, é um inseto bem giro. Mas é uma curiosidade, que é, os pastores usam este bicho, quando se lhe toca e aperta, ele lança um líquido que acho que é uma proteção, uma defesa, um líquido branco extremamente amargo pela cauda. E os pastores usam isto para esfregarem nas tetas das ovelhas quando querem provocar o desmame. E depois o bezerro vai lá sabe mal e aquilo sabe mal e é um produto natural. Até podia ser usado nas pessoas em certas circunstâncias. Pronto, mas isto é a essência da quinta dimensão. Tens a perspectiva agrícola, rural e ao mesmo tempo ali dentro daquela casa tu tens um estúdio de som. Sim, sim. E só uma nota curiosa para quem está a ouvir. A voz feminina em português e uma das vozes masculinas em inglês do YouNav, que é a aplicação de navegação para o Ubuntu Touch, foram gravadas aqui, neste estúdio. É verdade. Há uns anos atrás. E à nossa volta estamos a ver aqui desespero. Uma estufa. À nossa volta temos um desespero que é não ter tempo para ter isto como deve ser, porque nós tentámos aqui uma instalação de agricultura biológica, né, de produção de ervas aromáticas, mas é preciso viver disto para ou ter dinheiro para pagar as obras, ou ter um sistema, uma propriedade maior. Portanto, isto tem um quê de desespero, mas compensa perfeitamente vivermos a qualidade de vida, não é? A propósito disso, dessa exploração que vocês tentaram aqui, eu gostaria de mostrar ao Diogo, não sei se ainda tens isso instalado, mas já tens um barracão ao lado da casa, que tem equipamento de eletrónica, de soldadura e uma série de ferramentas, isso tudo para fazer as tuas engenhocas. Sim, faz sempre falta num estúdio e num laboratório criativo. Vá. E não só, mas tu também te dedicas um bocadinho ao universo radioamador e herdaste aí uma série de equipamentos que queres recuperar isso tudo e tens uma coleção de válvulas de rádios antigos e tal. Eu lembro-me de uma passagem de ano que vim cá e trouxe um rádio antigo que eu comprei em segunda mão, que eu queria recuperar. Sim. E ele esteve-me a ajudar a diagnosticar o que é que se passava com o rádio e tivemos até a fazer a instalação
do cabo de alimentação com ligação à terra, porque aquilo tinha a ligação à terra separada e eu precisava de ligar aquilo em casa. E deitámos o quadro abaixo, não sei se te lembras. Não, nós conseguimos adaptar aquilo para um dispositivo automático que controlava a potência elétrica de toda a casa. Exato. Quando ligávamos o rádio, Desligava a casa toda automaticamente. Exato. Inclusive o rádio. Foi Fizemos muito um divertido. dispositivo automático, mas foi um desafio perceber porque é que aquilo acontecia. Como Sim. não descarregava para a terra, então descompensava a fase positiva da negativa. E o diferencial pensava, está alguém a apanhar um choque nesta casa, e cortava a eletricidade automaticamente. Era Exato. uma questão de diferencial. Sim. Aprendemos Com os erros. naquele E momento. felizmente deitámos o quadro abaixo e não nos aconteceu nada, porque se tivéssemos metido a mão no sítio errado, se calhar éramos nós que íamos abaixo. Isso foi muito divertido. Não, mas eu estava só a referir uma coisa que eu depois quero mostrar, que é, tu instalaste um sistema com Raspberry Pi, tu tens uma coleção deles, Exatamente. para gerir a irrigação dos terrenos. Sim. Então, lá dentro do barracão, ao lado da caixinha das ferramentas, isso tudo, está uma caixa com Raspberry Pi montado na parede, que foi configurado e, enfim, tu tiveste que adaptar o código e isso tudo, para gerir as horas em que o terreno é irrigado, isso tudo. E, se não me engano, tu até tinhas sensores de umidade. Vamos ver se eu consigo fazer o elo de ligação. De onde ficou a nossa conversa ali, na minha perspectiva, o receio que as pessoas têm em mudar para um sistema como o Linux, por exemplo, tem a ver com a instalação do programa. Quanto mais fácil for e menos precisar de um técnico, mais a pessoa o faz e mais descansada fica. E para mim sempre foi surpreendente o facilitismo que há, basta ter internet, porque já há centenas de pessoas que tiveram o mesmo problema e há sempre a solução, basta ir mais ou menos aos sítios certos, né? Aos fóruns certos, e está logo uma explicação de, olha, é uma linha de comando e o computador faz tudo automaticamente e o programa fica instalado e até fica o ícone, se estiver bem feito, né? A linha de comando e tal. Até fica o ícone instalado. E isso nas situações mais complicadas. Porque hoje em dia qualquer pessoa vai à loja de aplicações do Ubuntu ou de outro sistema operativo e escolhe o software, encontra, instala. Tens um botão, literalmente, que diz instalar. Pronto. Ainda ontem deste um exemplo de uma situação em que o utilizador estava completamente autónomo para instalar e utilizar software de uma forma que até nem estavas à espera. Pois foi, isso foi uma conversa, não ficou gravado, isso foi uma conversa privada que estávamos a ter com duas pessoas que vieram à Wikicon e estávamos a discutir. Eram pessoas que estavam a descobrir o software livre e não tinham muita experiência. Nós estivemos a explicar, mais ou menos, resumidamente, que não era assustador e que era até relativamente fácil. Dei o exemplo, lá em casa nós só usamos software livre. A minha mulher tem um telefone com o Ubuntu Touch, eu também tenho um telefone com o Ubuntu Touch, o computador da sala, o nosso centro multimédia, Raspberry Pi OS, agora é o Bookworm, antigamente era o Buster. Os nossos computadores pessoais é só GNU Linux, portanto, tanto dela como o meu, usamos o Ubuntu, versões diferentes, mas usamos o Ubuntu. E eu lembro-me num dia, cheguei a casa e ela tinha de fazer um vídeo com os alunos da escola, dá aulas, professora, tinha de fazer um vídeo com os alunos da escola. Cheguei a casa e ela estava sentada ao computador a editar um vídeo. E é uma pessoa que não tem, assim, uma apetência em particular por informática ou uma grande experiência, seja lá o que for. Uma utilização normal do computador que faz toda a gente. Vai à internet, editar ficheiros de texto, etc. E ela estava a editar um vídeo com, se não me engano, era o OpenShot. E isto foi até numa fase relativamente recente da adoção desse sistema. E eu fiquei a olhar para aquilo. Estás a fazer o quê? Preciso fazer os alunos mandaram uns vídeos, porque vamos fazer uma montagem, sei aqui, eu estou aqui a montar os vídeos no software. E fiquei assim, como é que... espera aí, então mas como é que tu descobriste como fazer? Precisava de um software de edição de vídeo, fui à loja de aplicações do Ubuntu, procurei edição de vídeo, encontrei este, instalei, li um bocadinho as instruções, não é assim muito difícil, e pus-me aqui a editar. Diz-me uma coisa, ela preocupou-se se era um Deb, um Flatpak, uma AppImage, nada, só carregou em instalar, não fazia a mínima ideia. Não quis saber. Exatamente. Como todas as pessoas normais e saudáveis. Sim, mas na altura era quase tudo Deb. Isto foi numa época em que acho que os Flatpaks e o Snap não eram ainda... Mas, quer dizer, não passa pela cabeça de uma pessoa preocupar-se com isso. Né? Mas eu percebo as discussões dos especialistas. Eu percebo também, mas a maior parte das pessoas não querem saber.
Seja como for, isto Por foi um isso é que são episódio. discussões de especialistas. Exatamente. Mas isto foi um episódio que eu uso sempre como ilustração de que não é nada de assustador. E eu fiquei ali com uma pontinha de orgulho. Quer dizer, isto é uma pessoa que não tem uma apetência especial, não tem uma aptidão especial. Chegou ali e precisou resolver Eu um não problema, tenho instalou, aptidão resolveu. especial. Eu não tenho. Se me perguntar se instalei um DEB ou um pack, Flatpak. uma coisa, pá, eu também não. Quer dizer, quando estou a ler, percebo o que é a coisa, mas depois se me perguntares o que é instalaste através de que sistema e coisa, talvez te consiga explicar, mas passado uns meses, se calhar já não me lembro bem. Mas agora, para fazer o elo de ligação, foi um desafio muito interessante, porque de repente, lá está a questão financeira. Uhum. Quando fizemos aqui a instalação, pensei, mas custa 800 € um sistema para fechar torneirinhas e abrir torneirinhas, 800 € só o sistema de controle, né? O mais barato possível, que era comprado em Badajoz, né? Em Espanha, porque em Portugal ainda era mais caro. Então, mas é impossível, porque em termos de eletrónica, né, aquilo são relés, o relé é o interruptor, não é? Sim, é uma eletrónica elementar. É uma eletrónica elementar que faz com que a corrente de uma pilha, por exemplo, vá fazer disparar um interruptor que é suficiente para fechar e abrir potências muito maiores, não é? Portanto, é um relé, um interruptor automático. Diga, não pode ser. E então, automaticamente, fui procurar a solução. E lá estava, software livre, aberto, onde há uma comunidade de centenas de pessoas a desenvolver e a contribuir com ideias para aquilo, e estão lá as instruções todas. Portanto, E como é que se chama esse software em específico? Não é o software, é o sistema de rega. Epá, já lá vão 6 anos. O incrível é que está ali a funcionar e nunca mais precisou de assistência. Sim, só o ligo durante o verão, obviamente. Nunca mais precisou de assistência. Ligo durante o verão, ele liga ao Wi-Fi, tem que ter acesso ao Wi-Fi da casa. Isto porquê? Porque eu, através do telemóvel, em qualquer ponto do globo e da internet, posso ver se regou, se posso afinar. Ele faz a leitura do clima através do Weather Underground, como é que se chama? Acho que é o Weather Underground, que também pertence a uma comunidade de partilha de informação meteorológica na agricultura, e que é extremamente e é extremamente eficiente, porque baseia-se nas medições de clima de milhões de pontos pelo globo espalhados que as quintas têm. Eu, por acaso, não tenho aqui. Podia ter um termómetro, um hidrómetro, não é? Ligado a este sistema. E então contribuía para a informação do que é que se passava aqui na quinta. Se está a chover de facto ou não. Porque uma coisa é ver pelo satélite, outra coisa é saber-se no terreno qual é o nível de umidade que está aqui em baixo. Não é? E, por incrível, o Weather Underground está ligado a essa rede, e eu digo, a minha experiência é que é ligeiramente mais eficaz. Às vezes é a hora, prevê a hora, está aqui nesta oficina. Vamos entrar na oficina. Vamos entrar aqui na oficina. Atrás de uma pesada porta de ferro. Exatamente. Uma porta blindada. Estamos a entrar no interior da oficina. Pois, ele não tem cá nome. Ele tem uma caixa comprada na Mauser e tem o equipamento comprado. Espera que eu tenho que fazer a voz. Mauser, tudo para a informática. Pá, compraram um avião agora, pá. Viram essa? Não, a notícia do 1º de Abril. Sim, a notícia do 1º de Abril da Mauser. Compraram um avião. E cá está ele, pronto. Tem uma luz, tem uma caixa, tem um fusível de segurança, tem um aspecto altamente profissional, há de se dizer. Tem uma coisa. E depois, a única coisa de eletrónica que tem que se comprar para além do Raspberry Pi, o Raspberry Pi acho que lá está o 3, custou 25 euros, ou o que é. Estamos a ver, uma coisa que custava 800 euros o mais barato. Tem 16 canais de rega, nem sequer é preciso. Aqui acho que estou a usar 10, ou 12. Tem 16 canais de rega, e eu agora só me vem à cabeça o nome que eu dei à rede, que é o Raspi Rega. Mas... Muito bom. É um excelente nome. Mas depois podemos chegar à informação se chegarmos ao computador e se a conversa chegar lá. Mas pronto, agora para não estar a destabilizar o seguimento. Eu fiquei contentíssimo com isto. Até houve o amigo que veio, o profissional, que veio instalar o sistema de rega, ficou tão encantado com isto que quis fazer negócio comigo. Ou seja, eu fazia estes sistemas. Produzia os sistemas, É? ele instalava. E ele instalava, porque ele vende e instala sistemas de rega, desde herdades, não é? A casas de pessoas, ele é eletricista. E também é curioso, também percebe o que é, e já fez algumas coisas com o Raspberry Pi e tudo.
Eu não aceitei porque fiquei reticente, porque pensei, epá, e depois, porque eu estava a estrear o meu sistema. E depois, se for preciso assistência, não é? Podia fazer negócio disso também. Mas a questão é que já não tenho tempo, não é? Para a minha vida, para o meu negócio, para o meu trabalho também. E então isto seria outro negócio. Epá, e estava numa fase em que não podia estar a fazer essas escolhas. coisas, a fazer essas escolhas. Mas é uma excelente opção que eu recomendo. E está a funcionar, pá, sem interrupção, ou quer dizer, descansa no inverno e até está num ambiente que durante o inverno tem alguma umidade, não é? Eu queria só Esta descrever. oficina, Sim, mas tem a caixa a Queria só proteger, descrever não é? um bocadinho para as pessoas que estão a ouvir. Eu estou em frente a uma parede que está forrada de ferramentas de toda a espécie. Faz lembrar É uma o Mil. oficina. Faz lembrar o Mil. Isto é uma espécie de makerspace na caseiro. quinta verdade, dimensão. É verdade. E a bancada de trabalho está também repleta de toda a espécie de equipamento de eletrónica, soldadura, material de limpeza, um torno. Uma mesa de torno de uma escola que, quando foi a troca dos equipamentos, foram queimadas. Iam para o lixo, eram queimadas e trocadas por mesas de torno, que eu não sei se eram de alguma produção industrial, mas nós perguntamos, não é? Como é que móveis feitos de madeira destes antigos, isto é uma madeira, isto é um móvel, estamos a ver, que é... Quem tem a nossa idade sabe, não é? Estavam nas escolas com dois tornos de usava isto madeira. nos trabalhos usávamos oficinais. isso. Sim, também. Tinha 2 tornos, dava para trabalhar em 2 alunos, um do lado de lá, outro do lado de cá, e foram para queimar. Este sobreviveu porque eu consegui ir lá buscá-lo. Mas pronto. Aquele armário de portas de vidro que tem o equipamento, o ferro de soldar e as lupas e todas as peças de eletrónica que estamos a ver. Eu tenho a filosofia de não deitar fora transformadores e os restos dos cabos e de tudo isso. Quer dizer, e depois vem a fazer falta, é curioso. Muitas vezes acontece que eu deito fora uma coisa, de vez em quando tenho que fazer uma limpeza porque começa a acumular, não é? E deito fora uma coisa. E depois já acontece, passado 2 meses, preciso exatamente daquela que foi deitada fora. É uma coisa impressionante. Sabes que, mas é comum, há pessoas que nos vão ouvir e vão dizer eu também tenho exatamente o mesmo problema, porque quem nos ouve também é tal e qual. E depois deitas fora, passado um mês e tal, agora precisava era daquela peça. Se você está lá mais de um ano a ganhar pó, sim. Ainda há pouco me aconteceu, agora não me lembro bem com o quê, mas ainda há pouco me aconteceu, ainda a semana passada, uma peça que eu deitei fora e que tinha dado jeito. Só para fazer uma descrição do espaço, eu estou a ver ali caixinhas, estantes cheios de coisas, parafusos, peças pequenas, relés, interruptores, cola de contacto, óleos, WD-40. WD-40 não pode faltar. Vários tipos de fita gafe que nunca pode faltar. Sim, também. Sim, tudo o que precisam para fazer coisas. Tu tens as duas coisas essenciais de engenharia, que é o WD-40 e a gaffer tape. Se não se mexe, põe WD-40, se mexe, põe fita. Isto é fantástico, é fantástico. E é por isso que eu insisti um bocado de passarmos por aqui, porque o João Bacelar é uma espécie de tesouro para quem se interessa por estas coisas, que está aqui no meio do Alentejo. No meio não, calma, no centro. No centro, sim. E eu tinha de partilhar o João com o resto do mundo. Raspa e rega. Quem é que se lembra disto? O raspa e rega tem sido muito útil e de facto poupou-se um dinheirão. Ainda por cima, se eu tivesse o sistema completo, ou seja, se por acaso tivesse o hidrómetro e o termómetro, ainda por cima fica-se a contribuir para a informação global, né? Do sistema de agricultura. Sim. São todos sistemas muito semelhantes à comunidade que gera o OpenStreetMap e o trabalho coletivo de georreferenciação. E o Open Weather Map. E há a Wikipédia e a Wikimedia que nós vimos na Wikicon. É o mesmo princípio fundamental de partilha, colaboração e de introdução dos dados e isso tudo. Aliás, ontem, quando nós voltávamos do jantar, um dos nossos colegas que esteve presente na Wikicon, o Valdir, vinha com uma câmara alijada na mochila. 360 graus. Uma câmara de 360 graus a fazer, explica-me. Ele estava basicamente a gravar a imagem das ruas por onde passávamos para depois criar mapas 3D e mapas visuais como existe no Google E é Earth. convertido para vetores, para vetorial o mapa. Uma coisa muito interessante, íamos esquecendo de falar disto, que também tem sua piada. Nós temos em Ubuntu, sistemas GNU, Linux em geral,
um programa de astronomia amadora, que é chamado Stellarium, que é usado no Centro de Ciência Viva de Constância. E não Pois, só. amador, É usado em todo lado, amador, não é assim tão sim. amador. Sim, é muito bom para quem se interessa por astronomia, porque tem, para quem não conhece o Stellarium, é um programa que te permite ver, enfim, o É mapa só o dos Stellarium, astros, os o céu, identificar as constelações e os planetas, e até tem satélites artificiais e tudo. A partir de qualquer ponto do mundo, se tu introduzis as coordenadas, e depois permite-te pôr e tirar a atmosfera, o terreno, etc, etc. Ora, E mais os- ainda, consegue orientar-te automaticamente o teu telescópio para apontar para o sítio certo. exatamente, sim, porque tu podes acompanhar inclusive a órbita de outros planetas, da própria Lua, etc. E até podes pôr a data e tens a posição dos astros naquela data, naquela latitude, por exemplo. E o João, há uns anos atrás, tu fizeste fotos daqui da quinta dimensão, que adaptaste ao Stellarium. E eu ainda tenho isso lá em casa. O meu Stellarium tem a paisagens coordenadas geográficas daqui da quinta dimensão. E nós andamos há anos a planear, e nunca mais E fizemos temos que isso, fazer do Chrome Lake. fazer do Cromlech dos Almendres, que fica aqui perto. Sim, sim. Pois é. Pois é. Porque era muito interessante poder ter a referenciação geográfica do Cromlech dos Almendres e a imagem do próprio Cromlech a 360 graus, com as estrelas, o céu de, imagina, há 6.000 anos atrás. Até para efeitos científicos sérios, não é? Sim, para até perceber. mesmo para pessoas que investigam Exato. na área da arqueologia e também da astronomia, não é? O Stellarium recua até 6.000 anos? Sim, talvez. É tudo uma questão de Até matemática. 15.000, acho eu. É tudo uma questão de física e matemática. Sim, não é? sim. E as constelações mudam de sítio. E até se sabe quais é que são as estrelas que nasceram há Sim. 1.000 anos, né? ou que rebentaram há 1.000 anos. Eu gostava imenso de poder fazer esse mapa temos mesmo de fazer isso, Cromlech dos Almendres, e depois pôr, por exemplo, a data do solstício imagina, 6.000 anos atrás, para ver onde é que estavam as estrelas por relação aos meninos do Cromlech dos Almendres, para perceber se eles de facto alinham, onde é que o Sol nasce, onde é que o Sol se põe. Isso, sim, isso era uma ferramenta Eles não tinham valiosa. solstícios porque ainda não tinham inventado o calendário gregoriano. Não, mas tinham de não, facto. o calendário é que foi inventado depois. Exatamente. Ligeiramente depois. depois do Cromlech, dos primeiros técnicos de calendários, não é? É verdade. Uma coisa impressionante. E então, tu tens uma coleção de Raspberry Pis e tu usas Raspberry Pis também Eu para... tenho vindo a acumular porque, a minha formação vá superior. Não é? Tens ideia de quantos? Eu acho que sou capaz de ter 8. 8, Já tenho mais. 8, 9 talvez com aquilo da rega. Não sei se está mais algum. E depois há uns que estão instalados numa exposição. Há 2 que estão instalados numa exposição atualmente. Que tipo de exposição? Depois é para recuperar. Uma exposição de arte visual onde estão 2 ecrãs sincronizados com imagens sincronizadas por Raspberry Pi. E que software é que usas para isso? E é curioso, o software foi construído em Python, o player, digamos assim. O player foi construído para arrancar em simultâneo, ou seja, quando se liga o Raspberry Pi, há um que serve de mestre, né, e o outro de seguidor, de slave. E então um espera pelo outro e quando sincronizam arrancam. Mas é programado em Python. Mas eu não inventei nada. Programei sim, mas fui buscar o código e depois adaptei. Acho que houve uma alteração que tive que fazer ao código por causa dos codecs, ou uma instalação, porque estava em H265 e não em H264. Foi uma coisa assim. Sim. E houve uma coisa que deu luta por causa dos codecs, que não conseguia o sincronismo como deve ser. E então, bem, essa é uma delas. Mas tenho feito aplicações, porque eu tirei uma licenciatura em multimédia já tardia. Foi quando voltei a abordar, há bocado falávamos disso, a abordar a programação mais a sério. Tinha tido aquele curso básico e depois tinha sido utilizadora, embora nunca me assustassem as linhas de comandos e pesquisar e saber o que é que se está a passar com o computador, não é? Se usavas Linux em 96, Exato. não podias ser facilmente assustado, não é? Portanto, não, sempre, eu basicamente sempre soube sempre consegui onde ir buscar a informação. Porque é assim, não há ninguém
por mais perito que seja, até a pessoa que faz a linguagem depois, quando passa para o domínio público, cresce, não é? Desenvolvem-se e crescem. Uma pessoa não tira um curso de uma linguagem e depois fica de olhos fechados a saber fazer aquilo. Tem que ter sempre a pesquisa de como é que se faz, ou de ir buscar uma biblioteca, mais que não seja específica, para utilizar um interface específico. Não é? Sim. E essa pesquisa, cedo percebi que isso funcionava assim. Ou seja, eu não tenho que ter 5 anos de formação de programação para poder mexer em código. Não é? Era isso que há bocado dizia do medo em relação ao medo das instalações e tudo. Tem a ver com isso. Isso foi uma coisa que eu cedo percebi. Quando comecei na licenciatura a ter aulas de processing é uma linguagem baseada em C, que foi desenvolvida para artistas, portanto está feita para ser fácil, e tem um conjunto de bibliotecas para mexer em imagem, em tempo real, tudo em tempo real, em áudio, em imagens, em sincronismo com mecanismos, etc. Foi desenvolvida por um tipo que está ligado a uma escola de computação de Nova Iorque, que eu agora não me lembro o nome, não quero estar a dizer em erro, mas esse fulano e depois mais uma comunidade inventaram essa linguagem e foi a primeira que consegui, que voltei a ter que usar num sentido mais profissional e sério, não é? Porque era uma licenciatura e os primeiros anos de programação envolviam isso. E pensei, a primeira aula foi com um professor que é meu amigo e que eu estimo muito e que é um artista de multimédia português bem reconhecido, que é o André Sier. Começou a aula a dizer, nós agora vamos fazer com partículas, vamos simular o movimento de um bando de pássaros. E eu pensei, estou lixado. Porque eu nunca fui bom a matemática. Eu sempre fui mais das vias artísticas e criativas. Sim. E nunca tive um cérebro muito virado para a matemática. E também não tive bons professores de matemática, não é estar-me a desculpar, mas é uma realidade. É algo difícil de ensinar também. Eu percebo perfeitamente isso, porque eu também tenho esse trauma. É preciso um bom professor de matemática que faça aquilo ser interessante. Porque a matemática, por natureza, e a física, e todas as ciências são extremamente interessantes. São muito abstratas e é difícil motivar uma criança. Sim. Transformar aquilo numa brincadeira, que é de que se trata. E uma coisa boa para resolver problemas práticos que interessem a quem está a aprender, não é? Porque é isso que motiva as pessoas também a querer exatamente. aprender. E eu pensei, estou lixado. Agora estou aqui, eu tinha já 40 anos, 39, 40, e agora estou aqui com os jovens de 20 anos, que já têm uma memória muito melhor que a minha, ainda têm uma memória muito melhor que a minha, e eu estou entalado, porque isto é matemática. E equações que eu não dei, não é? Quando começa a ver escrever, e o André começa a explicar, nós só precisamos de uma partícula, primeiro que tudo. E temos 2 coordenadas, porque estamos a mover-nos num plano bidimensional. X e Y. Agora vamos trabalhar com este X e Y. E de repente aquilo, com 3 linhas de comando, tu tinhas um movimento dessa partícula aleatório que parecia de facto um pássaro a deambular. Agora é só pôr as outras. E de repente, com 5 linhas de comandos, tu tinhas aquilo feito. E para mim, abriu-se, não é? Para além de já ter contacto com a programação em termos de linhas de comando para fazer, para instalações, não sei quando, para além de ter isso, não é? De repente foi perceber, estar a trabalhar com fórmulas para fazer imagens, mexerem, alterar, porque depois quem está a falar de uma partícula que se move com 2 valores simples na tela, né? X e Y, e implicar isso, ou com muitas partículas, ou depois de repente podes brincar com a luz dessa partícula, ela vai acender ou vai aumentar e diminuir, e depois progressivamente começas por aí, e às tantas estás a trabalhar com imagem e a fazer crossfades de imagens, ou estás a pôr um sensor que vai fazer com que o valor de X altere se tu lhe tocares com um dedo, e de repente tens uma instalação artística, não é? E estás a brincar com isso. E isso eu acho que é uma alfabetização, hoje em dia tem essa coisa, é uma alfabetização que devia começar na escola primária. A alfabetização para a informática. Porque, imaginemos uma coisa, isto não sou eu que digo, até é um filósofo que é o Willem Flusser, que é muito influenciado, é um filósofo sobre as coisas da multimédia e dos audiovisuais, ainda está vivo, acho eu. E ele sugere um exercício intelectual interessantíssimo, que é, nós, há 6.000 anos, começámos a pôr os nossos jovens a aprender a escrever. A mentalidade pré-histórica
transformou-se na mentalidade histórica e linear. Nós soubemos passar, e isso mudou completamente a humanidade. Sim, sim. E agora, se nós começarmos desde pequenos também a dominar uma linguagem que nos permite comunicar com as máquinas, quanto mais cedo, melhor. E aquilo que os artistas podem fazer, e os cientistas podem fazer, e os criativos todos podem fazer, através disto, pode revolucionar. Essa revolução está a acontecer, pode acelerar, não é? Sim, Pode claro. acelerar. É um ritmo diferente. Assim Por isso como a defendo... imprensa também vai aumentar o ritmo da velocidade de escrita, transmissão do conhecimento. e de preservação do conhecimento. A escrita Também. teve esse papel. Hoje em dia o que nós temos, acho eu, para complementar aquilo que estavas a dizer, é que nós temos um ensino informático que é muito baseado em formar consumidores de produtos informáticos e não em dar autonomia às pessoas para perceberem o básico da computação, saberem fazer, saberem, pelo menos terem a curiosidade de... Nas escolas fazer... de artes nas escolas de artes faz-se isso. Não, eu tenho de discordar um bocadinho. Sim. Porque eu tive recente... É verdade, mas também não é a verdade toda. E não é só por causa das escolas artísticas e das escolas profissionais em geral, mas eu tive recentemente a estudar os programas de educativos da disciplina de TIC. Uhum. E de facto há um foco muito grande em aprender a utilizar certos tipos de programas como um consumidor, mas não apenas. Há um foco grande em estimular a criatividade, criar jogos para entender conceitos e até mesmo em programar. Isso é importante. Estamos a falar do uso de Scratch, por exemplo? Por exemplo, é um dos exemplos. Sim. É um dos exemplos. Acontece é que a generalidade dos professores não está preparada para todas estas dimensões da disciplina e então foca-se numa área mais restrita. Sim. E além disso são sobrecarregados com outras tarefas que não têm nada a ver com as aprendizagens dos alunos, como até reparar os computadores. E nem é por má vontade dos professores. Não. Porque não têm acesso aos recursos e estão sobrecarregados. E não sabem. E não, quer dizer, não lhes dão a oportunidade de aprender também. Nós estamos numa fase de transição aceleradíssima, não é? Como já se percebeu. Eu tive essa experiência pessoalmente, porque faço às vezes ações de formação na área artística. Não é? Há um projeto aqui em Évora interessantíssimo que é o Artes à Escola, em que a Câmara apoia os artistas a irem de alguma forma à escola, como diz o nome. E eu, como técnico-artista, multimédia, ou criativo, não é? Criativo técnico multimédia, faço ações de formação também, por acaso agora falhei esta candidatura, não tinha tempo, mas enfim, nas escolas. E o que vou dar é precisamente processing, porque é facílimo, é gratuito, não é? Qualquer um pode instalar em qualquer sistema operativo, e depois faço uma espécie de demonstração com os miúdos e depois meto-os a interagir com as webcams para eles verem basicamente como é que aquilo funciona. E deparei-me precisamente com essa realidade que falavas, que é os professores, isto no 5º ano, porque no 5º ano eles já têm início à programação. Em algumas escolas, se a escola adotar isso, porque não é obrigatório. Então eu deparei-me com professores que vinham de outras áreas, inclusive a trabalhos manuais, não é? E puseram-nos a dar essa disciplina. A solução da escola, a intenção da escola é excelente, mas depois não tem os meios para os fazer. Por isso é que eu digo, esta fase de transição, há imenso trabalho para fazer, e esta questão, eu penso aqui que é de se lhe tirar o chapéu, de levar os artistas a poderem fazer isso também. Sim, haver uma ligação com a e aqui seria uma chamada também à comunidade de software livre, não é? Seria uma chamada de olharem mais para poderem interagir com as escolas e com estes planos que há, porque há aberturas para entrar para as escolas aqui, e que às vezes não é através do nome informática, mas através do nome artes. Porque artes é criatividade e hoje em dia as artes estão completamente ligadas, não é? Até no teatro. Um bom encenador tem que ter isto do bom não devia ter usado. Pronto, um encenador atualizado tem que ter uma equipa e essa equipa tem que saber mexer com essas tecnologias. Não é? Ou pode contratar, pronto, qualquer coisa, mas isto envolve hoje em dia o teatro, a música, tudo, envolve os projetos musicais hoje em dia, qual é aquele que
que se não tem, não pensou já em incluir um vídeo, e até se fosse um vídeo interativo para era bestial, não é? Tudo isso está relacionado. Há toda essa dimensão tecnológica que sempre fez parte da arte, só que as tecnologias eram diferentes, não é? João, tu também tens um interesse por... nós temos falado ao longo dos anos, tu tens uma curiosidade muito viva e muito abrangente. E tu também tens muito interesse também por causa da música e da edição de som que tu fazes. Tens também muito interesse por física, fenómenos da física, sobretudo física acústica, porque na tua profissão tens de saber qualquer coisa de física acústica, é inevitável. Mas também já tivemos conversas muito interessantes à volta de eletroacústica e de fenómenos atmosféricos, fenómenos astronómicos que envolvem também... Eu adoro coisas por explicar. Pá. Exato. Lá está. Foi o dedo do Carl Sagan. Não é? Exato. Tu neste momento estás a usar software livre no teu trabalho de edição de som? De imagem. Eu faço edição por profissão de fotografia, porque eu faço também websites para empresas. Tenho uma série, como já há bocado disse, para empresas e não só. E o Centro Dramático de Évora, que é o Sendrev, quem gera o Teatro Garcia de Rezende, e outras empresas, desde uma produtora de leite e de queijos, enfim, turismos rurais, etc. Portanto, faço fotografia, faço vídeo, programação de websites, usando, hoje em dia já não é HTML, não é? Porque é tudo plataformas. CMS. E esse trabalho, essencialmente esse trabalho da multimédia, e inclusive é sonoplastia, portanto, não a produção musical. A produção musical eu poderia fazer totalmente com software livre, mas ficavam-me a faltar algumas ferramentas. O que é que te falta? Plugins muito específicos, a integração do sistema e drivers para tudo e mais alguma coisa, e o hábito de estar ligado há décadas à plataforma, ao Steinberg, né? Sim. À plataforma, ao software do Steinberg. Isso é um sequenciador? O quê? Um sequenciador? É um sequenciador multimédia, né? Áudio. É um programa de estúdio, é um DAW, né? Sim. Okay, é um Digital Audio Workstation. Okay. Estava a lembrar do Q-Tractor, provavelmente o nome até inspirado no Cubase, e é software livre, e é feito por um português, que é uma coisa que quase ninguém conhece. A sério? Yeah. Olha, eu tenho que pesquisar. Um Rui, agora não lembro o nome todo dele, mas sim. Tem que ver ele faz uma série de ferramentas complementares que interagem com o Alsa, e que são muito interessantes. O Alsa, que é o driver que é o sistema de som do Carnel. Sim, mas posso falar um pouco mais dessa experiência, porque, por exemplo, eu trabalhava e foi quando tive a formação superior de fotografia, 3 anos de fotografia e de edição, trabalhava-se com o Lightroom da Adobe, não é? E depois, quando tive a minha zanga, já no final, portanto, já depois da licenciatura, com o Windows, que há bocado contei, por causa daquela história, e dos vírus, tive também um problema de vírus, depois não contei, mas foi grave. Quando tive essa zanga, pensei, agora tenho que arranjar uma solução para trabalhar aqui, sem estar a recorrer à pirataria, não é? Porque também podia instalar coisas da Adobe no Linux. E então, reparei que, de facto, existem as alternativas. Existe o Darkroom. Exatamente. Que é uma ferramenta que me surpreendeu. Eu acho que é menos amiga do utilizador, porque é extremamente... é tão potente que lhe faltam as fronteiras, ou seja, fronteiras pré-estabelecidas para o utilizador. Como é que é de dizer? Se tu vais mexer numa característica, seja a luminosidade, a cor de um canal, uma coisa qualquer, no Lightroom tem uns limites entre o máximo e o mínimo, os valores máximos e mínimos, que te mantém dentro do razoável, podendo ir ao artístico, ou seja, podendo, como é que é de dizer, ultrapassar aquilo que é aceitável, e a imagem deixa de ser uma imagem perceptível até. Aquele trabalha ao nível milimétrico, ou seja, de repente percebi, não, eu tenho é que clicar com o lado direito do rato e escrever o valor exato. Foi a única diferença que eu senti. Mas estas ferramentas são muito mais
abrangentes e precisas. Torna isso, eu ao princípio habituado aos movimentos que se fazem, né, de controle dos menus do Lightroom, pensei, isto aí parece que é exagerado, parece que tem sensibilidade a mais. Mas de facto, adaptando-te à arquitetura do próprio programa, Sim. percebi que tem módulos, inclusive, e faz coisas que o Lightroom não faz. Ok. Não é? Essa não sabia. Já tenho ouvido falar muito do Darkroom por fotógrafos profissionais, mas esse daí não tinha ouvido falar. Vídeo, utilizo o Resolve, que é o DaVinci Resolve, pertence a uma empresa, mas eles têm sempre uma versão gratuita que é completamente funcional. A única das poucas diferenças é que quando queres exportar, não tens todos os formatos, todos os codecs para exportar disponíveis. Eles fazem isso porque, penso eu, é uma forma de captarem clientes, não é? É uma forma enorme de captar. É mas, importantíssimo. De facto, é importantíssimo para estudantes, por exemplo, não terem que estar a pagar um preço mais barato. Não pagam preço. Sim. Não é? E há para todas as plataformas. Porque eu circulo muitas vezes entre o portátil com que eu trabalho é um MacBook Pro, podia-lhe instalar o Linux, não é? Mas também gosto do sistema operativo da Apple, embora seja afastado do utilizador, entrando numa lógica comercial muito mais agressiva, que é, se tu não atualizas, isso não acontecia, não é? A Apple não fazia isso. Se tu não atualizas agora 3 em 3 anos, deixas de conseguir funcionar com ferramentas. Sim. Também tem a ver com alterações de hardware, dizem eles, não é? Mais ou menos. Se quisessem, faziam, não é? Se quisessem, faziam os updates. Mas enfim, é apenas porque tu, quando compras uma máquina para trabalhar multimédia, tens que confiar no ecrã, tens que saber que o ecrã é calibrado e que estás a ver as cores certas e os brilhos certos e etc. E eles até têm agora os ecrãs deles que são feitos a pensar até em implicações para cinema. Sim, os fotógrafos profissionais e os cineastas usam ecrãs escolhidos a dedo, precisamente por causa da fidelidade da cor. Sim, não é só escolhidos a dedo, tem características técnicas radicalmente diferentes do que eles que nós temos. Sim, do ecrã normal. E quando compras um aparelho da Apple, tens esse descanso, não é? Sabes que o que estás a ver tem as cores certas e tem os equilíbrios. Se queres editar fotografia ou vídeo, ou isso, sai-te mais barato, porque às vezes um ecrã profissional de outra marca sai mais caro do que comprares um Apple em segunda mão. Em segunda mão, não é novo. Sim. Eu recordo-me que tu tinhas aí no estúdio muito equipamento um Apple que já estava assim meio danificado, aquilo estava assim, tinha ali uns problemas. Era um ecrã que tu tinhas de arranjar. Sim, eu comprei e veio com garantia, eu tenho que dizer isto, não é? Veio com garantia dos CTT, uma encomenda express com garantia, partiram-no, assumiram que se partiu entre Lisboa e Évora e nunca vi o dinheiro devolvido. Fantástico. Isso foi uma luta, enfim, foi pena não ser sócio da DEC na altura. Depois ficava mais caro. Mas depois houve uma solução barata, foi comprar outro em segunda mão, avariado, e substituir o ecrã e resolveu-se assim. Mas, ultimamente, foi uma satisfação saber que o Reaper... Eu tive um problema que foi, eu voltei a fazer mais sonoplastia para rádio, porque neste momento faço podcast que sai também para programas para as 2 rádios locais em Évora. Faço também o podcast do Centro Dramático de Évora. E então, eu precisava de um software que pudesse estar em qualquer lado. Pudesse estar no MacBook, que podia estar noutro sítio qualquer, que me funcionasse no Linux, me funcionasse em qualquer plataforma. E que os plugins, principalmente, fossem compatíveis. Eu pudesse abrir um projeto em qualquer lado, não é? Passando simplesmente o projeto para a pen. Só encontrei essa solução no Reaper. Porquê? Porque tem pacotes de plugins de comunidade. Software aberto, que inclusive os plugins podem ser alterados, permitem-te aceder à programação do próprio, à linguagem do próprio plugin e podes configurá-lo. Mas nem precisas. Sinceramente, nunca precisei de alterar ainda um plugin. Eles são extremamente eficientes e sérios. E se eu estiver, porque eu usava outros plugins, não é? VSTs de marcas e alguns caros, comprados. Eu hoje em dia praticamente não uso pirataria, só quando vou experimentar um software. E então
para meu espanto, o Reaper permite isso, porque tem esse acesso de ter pacotes de plugins que são de software aberto e que tu, se quiseres fazer uma oferta por utilizares aquele plugin, penso que é possível, por acaso nunca tentei. Não Já sei. tenho feito ofertas para software livre, mas dos plugins que uso, vêm com o próprio programa, ou seja, basta ter os waves e ter o projeto e posso abri-lo em qualquer lado. E o Reaper funciona em qualquer plataforma, em qualquer sistema operativo. Né? Já desde 2017 ou coisa assim que o Reaper tem uma versão para Linux. Eles antigamente escondiam no site. Estava lá, mas eles escondiam-no. Era preciso saberes o endereço certo para isto descarregá-lo. Neste momento eu creio que está na loja do Ubuntu, porque eu tive aquela situação do ruído estranho em casa e eu precisava de medir as frequências. Sim. E eu até falei com o João, na altura, e ele recomendou-me que instalasse o Reaper por causa de um plugin para medir precisamente, fazer uma análise espectrográfica das frequências sonoras. Que eu instalei, o plugin chama-se Tony, e é literalmente Tony, e funcionou. Quer dizer, eu até mandei os resultados ao João, vês claramente duas linhas paralelas, em 550 e tal Hz e outra que não me lembro, e instalei muito facilmente no Ubuntu, bastou procurar, clicar em instalar e aquilo já lá estava. Quer dizer, não tive de fazer grande coisa. De facto, eu hoje em dia já começo a dizer que o Reaper substituía o Cubase, embora eu tenha um investimento feito no Cubase e as atualizações, por acaso não as mais recentes, mas não interessa, mas o Reaper começa a ter uma capacidade muito séria. Inclusive, eu dei com o Reaper por causa de uma questão que tive, que foi as fábricas, as duplicadoras de CDs e vinil, etc. Não é? As duplicadoras, fábricas de duplicação. Aqui há um tempo, pouco antes da pandemia, começaram a deixar de aceitar, pelo menos a maior que está aqui, não sei, não posso dizer que conheço todas as que estão em Portugal, mas que é uma multinacional, que é a MPO, e com quem eu trabalho, começou a deixar de aceitar receber os fecheiros em CD, os álbuns, né? Vamos supor que eu gravava um álbum, depois da masterização ia para lá. E começaram só a aceitar o projeto de masterização em DDP, que é um formato que eles põem diretamente na máquina de duplicação. Isso criou-se um problema que custava 500 euros. O software, por exemplo, da Steinberg ou outro, e de repente, ao procurar a informação pelos fóruns da especialidade e tal, o Reaper faz isso. Há um plugin da comunidade que põe o Reaper a fazer isso com as bandeirinhas que se põem, os marcos. Dá para fazer dá para programar todas as possíveis marcações que requer produção de um CD áudio. Foi isso que me fez chegar ao Reaper. Okay. E de facto faz. Portanto, com um dos plugins que ele tem, software livre, tu consegues fazer um músico qualquer, por mais amador que seja, porque hoje em dia temos imensos músicos, se calhar a maioria, a fazer edições de autor, não é? Se calhar temos... Sim, temos muitos. Acho que a fazer edições de autor, é nova tendência, não é? E a pagarem do seu próprio bolso essas edições de autor, através do software livre conseguem fazer isso. Eu há bocado dizia que o meu primeiro contacto com o software livre foi de facto uma questão financeira. E isso passa-se como em mundo dos jovens que estão a fazer artes, a fazer música, a fazer... Esse é o primeiro contacto. E eu acho que é uma das grandes vantagens do software livre. Porque eu não defendo a abolição de maneira nenhuma, né, da implementação de um comunismo no mercado do software. Né? Mas a importância do software livre, que permite investigadores, estudantes, curiosos, amadores, desde as artes a todo tipo de coisas, né? E a tal importância da alfabetização que eu dizia em relação a linguagens de programação tem a ver com isso também. Né? Que é facilitar esse acesso. Sim. E acho que é importante. É uma democratização, é uma universalização da tecnologia. Acho que é precisamente aquilo que eu dou mais valor.
Eu acho que eu ainda gostava. Não, vai. Isso não é um problema. Eu continuava o resto do dia a falar. Mas infelizmente temos que nos ir embora de volta para a conferência. João, quero agradecer-te muito teres aceito o convite para gravares connosco. E garantidamente que vamos ter que voltar para te visitar de novo e saber mais sobre estas tuas aventuras e até fazer projetos, se calhar aquele projeto do Cromlech. Era um desafio giro fazermos isso é um desafio bem giro. É uma boa desculpa para fazermos um encontro aqui nesta região com mais pessoas, porque eu recebi eu perguntei às pessoas aqui da zona se estavam interessadas em algo desse tipo e em fazer um encontro, e algumas pessoas não tinham todas as disponibilidades nesta data específica, mas pronto, planeando com maior antecedência, se calhar elas conseguem. Já tivemos outro convidado num episódio há muito pouco tempo, que é o Giovanni Mangui, que também vive aqui em Évora, da Natural Giz, e sabemos que há por aí pessoal. Sim. E, por exemplo, nós nesta ocasião, por ocasião desta conferência, queríamos ter visitado o escritório da Pet Chumbo também também fica em Évora, no Espaço Celeiros, fazer uma conversa com eles, porque eles usam o Linux como sistema principal para o seu trabalho desde 2009 e continuam a usar ainda hoje. Houve um esperto qualquer que foi lá por aqui. Sim, também ficou agendado mas quando for não possível. Não desventes tudo já. Sim. Aqui uma conversa com eles para relatar um pouco também o que foi a experiência, o dia-a-dia do trabalho com software livre, etc. Mas de qualquer maneira, muito obrigado por nos deixares partilhar um bocadinho de ti com o mundo, que eu acho que vale mesmo a pena. E há muita gente que se vai identificar com tudo aquilo que tu também viveste e o que aprendeste, etc. E vai haver de certeza muita gente que vai gostar de ouvir. E já agora, se as pessoas que estão a ver-nos quiserem encontrar-te, qual é? joãobacelar.com. Pronto. Tens um site mesmo pessoal? Tenho um site virado para apontamentos artísticos, das experiências artísticas, mas através daí está o e-mail, estão alguns contactos, e estão curiosidades, está um bocadinho desatualizado, tem uns meses de desatualização, mas tem lá alguns projetos, inclusive tem um sistema de rega, penso que tem um sistema de rega descrito, não tem um sistema de rega, peço desculpa, é um sistema engraçado que eu fiz e que está exposto em Lisboa, que foi adaptar, já agora só contar esta coisa engraçada também, foi com o Raspberry Pi. Adaptar, chegou-me um desafio. O Moura Carvalho, que era na altura diretor-geral de Cultura, era diretor-geral de Cultura, exatamente, pediu-me uma coisa. Tenho uma mercearia, que é a mercearia criativa, e gostava de pôr lá uma coisa. Tive uma ideia, que é um telefone, e a pessoa levanta, marca um número e ouve um poema. Cada número um poema. E foi giríssimo. Raspberry Pi, obviamente, e fazer a programação e adaptar, porque aquilo é por impulsos. Um impulso é um poema, 2 impulsos é um poema, afinar aquilo entre os silêncios e o tempo que passa entre os impulsos. Esse projeto é que está descrito e pode-se ver lá na página do telefone com o Raspberry Pi. E tem o código para as pessoas experimentarem? E tem o código também, e tem os links, tem isso tudo. Portanto, já sabem, é o vosso projeto com o Raspberry Pi, é o próximo projeto. Faz-me lembrar um projeto que está lá no Mil também. Que é parecido com esse, mas tem a ver com músicas do mundo. Marcas o número, escolhes qual é o país, o ano, e ele vai consultar a lista de músicas mais populares desse ano nesse país e toca essa música para ti. Esses projetos artísticos eu acho que são interessantíssimos, porque inclusive podes pôr equipamentos que estão obsoletos a ganharem nova vida, né? Neste caso do telefone, ou ganhar outra visão do mundo, nesse caso que disseste, que é interessantíssimo. Este projeto eu penso que está a funcionar na mercearia criativa, e está, como é que se chama, o largo onde está a estátua do Fernando Pessoa? Do Fernando Pessoa, em Évora? Não, é Lisboa. É no Largo da Brasileira. Sim. Na Brasileira, sim, exatamente. Sim. Olha, no Chiado, sim. Okay. Não tinha conhecimento disso de todo. Também não. É muito giro. Por acaso, já não falo com ele há muito tempo a ver se isso está a funcionar ou não. Isso foi quando começou a pandemia que fizemos essa instalação. Precisamente quando começou. Fui lá no dia em que estava tudo a entrar em pânico. E eu vim de lá a querer procurar água oxigenada em qualquer lado, porque vinha com a sensação que já estava infectado. Foi mesmo no dia em que se espalhou, porque houve uma médica que foi
para a comunicação social dizer que estavam a morrer já às dezenas num hospital qualquer, não sei se lembram disso. Eu lembro-me do dia nesse dia. Terá sido mais ou menos por volta de 15 de março, foi o dia em que eu cheguei ao escritório e estava toda a gente tempo para cortar a tralha. Bem, vamos não acabar num momento muito deprimente, porque o resto do episódio foi muito alegre. Já passou! Exatamente. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos, sim, pronto. Ora, mais uma vez, muito obrigado e até à próxima então. Pronto, obrigado. Espero que seja Desculpa lá. muito brevemente. Muito obrigado mesmo. Foi mesmo muito, muito interessante. E pronto, foi a nossa viagem à quinta dimensão. E até para a semana. Até para a semana.